Saudações, galerinha do Enem, eu sou o Romão Júnior, professor de Língua Portuguesa, prontos para mais uma aula de redação de produção textual. Agora nós chegamos definitivamente naquilo que nos interessa para a prova de redação do Enem. O que a gente trabalhou anteriormente não é que não seja importante, é muito importante para a prova objetiva, é importante para nós termos uma consciência maior do que nós vamos fazer na dissertação ou argumentação pedida lá na nossa prova do Enem, rumo à nota 1000 nesse exame. Então, nós vamos falar agora de dissertação. Fiquem muito atentos, porque essa é a parte de extrema importância. Desse momento do curso até o final, tudo que for falado aqui é de extrema relevância para se atingir a nota 1000. Então, vamos falar de dissertação. O que é a dissertação? Olha lá o conceito, é a expressão oral ou escrita de um posicionamento em relação a um assunto. Ou seja, o texto dissertativo é aquele que você defende um ponto de vista. Como é chamado esse ponto de vista? Tese. E para você defender essa tese, para você defender esse ponto de vista, você deve utilizar argumentos variados, argumentos ricos, em busca de convencer o teu leitor. E para se conseguir esses argumentos ricos, esses argumentos variados, você precisa o quê? Você precisa ler, mas não só ler e refletir sobre o que você está lendo. Então, primeiro ponto, a dissertação é a defesa de um ponto de vista, a defesa de uma tese através da utilização de argumentos. Então, você vai defender um determinado posicionamento e para que o seu posicionamento seja aceito, você vai ter que usar argumentos que sejam variados e consistentes. Vamos para o segundo ponto, é o exame crítico de uma questão. Não basta só você dizer que é a favor de uma determinada tese, de um determinado ponto de vista, porque você vai ter que mostrar muitas vezes os lados positivos e negativos, claro, que ressaltando o seu ponto de vista, para mostrar que você fez um exame minucioso, um exame crítico da questão, para que chegasse a essa conclusão de ser a favor ou contra. Então, a dissertação exige um exame crítico, muitas vezes mostrando o lado positivo e o lado negativo de um determinado assunto, mas no final puxando a sardinha para aquele seu ponto de vista inicial. E para você fazer isso, você tem que mostrar que examinou muito minuciosamente a maioria dos aspectos daquele assunto que está sendo debatido. Vamos seguir? Expomos o que sabemos ou acreditamos saber a respeito de determinado assunto. Isso é uma coisa muito importante, gente. Quando você for escrever seu texto dissertativo, nada de insegurança. Coloque as suas opiniões como se fossem verdades máximas, como se você fosse uma autoridade a respeito daquele assunto. Nada de colocar um eu acho, por exemplo, nada de deixar a sua opinião vaga, imprecisa. Você vai ter uma ideia e vai defender essa ideia com a maior segurança do mundo, porque ali, sobre as 4 barreiras do papel, a autoridade no assunto deve ser você. E para que você não tenha essa insegurança, o que é que você precisa fazer? Você precisa se preparar muito bem antes e nós vamos te dar várias dicas para que você consiga fazer isso. Vamos passar? Podemos demonstrar sem combater ideias de que discordamos ou que não são indiferentes, ou que nos são indiferentes. O que é isso? Tanto eu posso, na minha dissertação, expor pontos positivos ou negativos, se eu dominar o assunto, ou eu posso apenas colocar os pontos positivos do meu ponto de vista. Também é uma maneira de fazer a dissertação. Eu não gosto muito. Eu gosto daquele tipo de texto que expõe lados positivos e negativos, ressaltando o ponto de vista do produtor do texto. Mas você pode, se você não tiver com a máxima segurança, escrever o seu texto colocando apenas os pontos de vista positivos sobre o que você está defendendo e ignorar os pontos de vista negativos. Isso aí não vai onerar de maneira nenhuma a sua redação, desde que você execute isso com muita competência, que é o que nós vamos treinar aqui. Nós vamos treinar tudo aqui para que você chegue lá com a maior confiança do mundo. Vamos seguindo. Os argumentos expostos são o mais importante. Olha, eu vou comentar novamente, eu já comentei uma vez aqui em aulas anteriores,
eu estava assistindo a uma videoaula de redação e a professora estava dizendo que a gente tem que construir o outro na nossa cabeça. Então tem que ter muito cuidado com as ideias que vão defender. Eu concordo com ela em partes. Eu acho que você tem que ter cuidado com as ideias que você vai defender para que você, de repente, não defenda uma ideia preconceituosa, homofóbica, discriminatória, que fira a Constituição brasileira ou que fira os direitos humanos. Aí você tem que ter muito cuidado realmente com isso. Principalmente nesse momento do nosso país que tem muita coisa aí sem muita relevância sendo discutida. Então você tem que ter cuidado com essas ideias. Mas aí construir o outro ao ponto de ficar naquela paranoia de dizer aquilo que o teu examinador quer ouvir, aí eu não concordo. Você tem que ter cuidado com esses pontos que eu falei para não zerar a redação, porque isso já está previsto lá no edital. No mais, você vai defender o seu ponto de vista, porque o que vai garantir uma nota 1000 na sua redação não é o ponto de vista que você está defendendo, e sim os argumentos que você estará usando para defender esse ponto de vista. Argumentos criativos, que abordem muito bem a questão a ser tratada, que sejam claros, que sejam objetivos. Então, os argumentos expostos na tua dissertação lá no Enem é o que é mais importante e não o seu ponto de vista. Obviamente, como eu já falei, desde que o seu ponto de vista não seja discriminatório, preconceituoso, homofóbico, que fira os direitos humanos nem a Constituição brasileira. Então tem que ficar atento apenas a isso. Agora ficar naquela paranoia de escrever o que o examinador da banca quer ouvir, isso é impossível porque você não sabe nem quem é que vai corrigir sua redação, nem qual o ponto de vista dele, você não conhece absolutamente nada dessa pessoa. Aí construir essa imagem do outro é um pouco difícil. Vamos para o próximo ponto. A linguagem da dissertação deve ser culta. O que se entende por culta? Uma linguagem correta, clara, precisa, original, variada e harmoniosa. Nós já discutimos isso em algumas aulas, acho que primeira ou segunda aula, não lembro bem, mas assim, presta muita atenção. Lá em língua portuguesa, você estuda as variedades linguísticas para entender que nós vivemos num Brasil, num país continental, e dentro desse país continental existe uma série de maneiras de se utilizar a língua portuguesa. Porém, quando você for fazer a redação do Enem, o que você vai utilizar é a linguagem padrão, é a linguagem culta. Não confunda linguagem padrão, linguagem culta, com o eruditismo, que é falar difícil demais, falar rebuscado demais. O que você deve fazer na redação do Enem é usar um português 100% correto do ponto de vista gramatical, porém, claro, conciso e objetivo. Eu sempre dou isso como exemplo, não é mexendo que eu estou fazendo, mas o Jornal Nacional, ele usa um português claro, correto, preciso e conciso. Então, olha só, presta atenção na maneira como o Jornal Nacional é construído e você vai ter uma ideia muito clara do que é um português correto e sem eruditismo, sem rebuscamentos excessivos. E isso é muito bom para nortear a tua redação. Outro exemplo é você ler bons jornais, boas revistas, que você vai ver um português claro, sem rebuscamentos e extremamente preciso. É isso que você deve utilizar lá na sua redação. Próximo ponto. É importante saber organizar as ideias em função da expressão de um ponto de vista. Olha só, galera, vem comigo. Esse é um dos grandes problemas dos candidatos no Enem. Os meninos estudam, vocês estudam muito, ralam porque querem entrar num curso que vocês desejam, porque é o sonho de vocês. Tem uma gama imensa de conhecimento, mas na hora de transferir esse conhecimento para o papel, isso transborda. Como é que transborda? Às vezes é tanto conhecimento que você quer organizar 200 milhões de ideias no papel, e aí não dá certo. Então, dissertar é ter, acima de tudo, uma organização das ideias. Então é muito simples, eu já vou dar uma dica para vocês. Na introdução você coloca o seu ponto de vista e faz um resumo do que será tratado adiante. No desenvolvimento, que aconselhas que sejam 2 parágrafos, você coloca o quê? Uma ideia no primeiro parágrafo do desenvolvimento e outra ideia no segundo parágrafo do desenvolvimento, e desenvolve isso aí, explica essas ideias. Uma coisa interessante que eu sempre digo para o meu aluno, você vai explicar essa ideia como se você estivesse explicando sobre
o rompimento do Reino Unido no bloco econômico da Europa para uma criança de quarta série. Então, para que o seu texto fique bom, você tem que usar uma linguagem tão clara e uma organização tão boa que até uma criança de quarta série consiga entender seu texto. Então, esse é o nosso norte, esse é o nosso caminho para a nossa redação nota 1000. Você vai ter uma organização mental excelente. Então, nada de transbordar conhecimento pelas páginas do papel. Você vai ter uma tese simples, vai usar uma argumentação variada, rica, mas expressa em uma linguagem simples e organizada, explorando causas e consequências. Então, olha o que ele diz lá no slide. É importante saber organizar as ideias em função da expressão de um ponto de vista. Tudo que você vai fazer no seu texto vai ser para defender o seu ponto de vista. Então, coloque o teu ponto de vista lá na introdução e 2 ideias nos argumentos seguintes do desenvolvimento para defender esse teu ponto de vista, o que deve conduzir o leitor a um raciocínio lógico na tua conclusão. Então, na tua conclusão, tu faz uma retomada geral, coloca a tua melhor ideia e faz a tua proposta de intervenção, que é a tua solução para o problema. Essa solução deve ser simples, viável e criativa. Nós vamos tratar disso mais adiante, mas já fica a dica. Pressupõe um esquema mental, premissas e conclusões. Você vai jogar a ideia e concluí-la, jogar a ideia e concluí-la, justamente naquela lógica de fazer um texto que até uma criança de quarta série, ao ler, entenda e que seja de bom gosto, que tenha argumentos variados, tudo isso que nós já mencionamos nessa aula. Vamos adiante. Fique atento, o que é que você não deve fazer ou o que você deve fazer na hora de dissertar, na hora de escrever o seu texto dissertativo. Primeiro, dissertar é examinar criticamente uma questão. Então, não adianta, nós vamos ver no nosso curso aqui, que não adianta você ter uma proposta de redação e para cumprir essa proposta de redação lá nos exercícios que nós vamos fazer, você pegar 20 minutinhos e tentar escrever a sua redação em 20 minutos. Olha, galera, não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo, sua redação não vai ser boa, a não ser que você seja um Pedro Bial da vida, a não ser que você seja um John Creed da vida, mas se você for uma pessoa normal que está tentando melhorar a sua escrita, com 20 minutos você não vai conseguir fazer o seu texto. Por que não vai? Porque você precisa examinar criticamente a proposta que está sendo posta ali. E muitas vezes a proposta que está sendo posta ali nos nossos PDFs exige um aprofundamento teórico sobre essa questão. Então, o que é que você vai fazer? Por exemplo, consumismo. Tem lá 2, 3 textos falando sobre consumismo muito claros, mas o que é que você faz? Você ainda ficou em dúvida, ainda precisa ler mais, vai lá na internet, baixa alguns estudos, alguns artigos sobre consumismo, porque isso serve para você produzir a nossa proposta de redação e serve para você enriquecer culturalmente. E quem sabe lá no dia da prova não cai essa proposta. Se cair, você está feito. Mas não é só ler sobre a questão, é ler. Ler é só o primeiro passo. Ler, depois, segundo passo, você vai refletir sobre o que você leu. O terceiro passo, você vai devolver para o papel aquilo que você leu, refletiu, processou e agora você vai organizar em tópicos essas ideias. Então, nada de querer fazer a redação, a proposta de redação em 20 minutos para poder entregar ao professor na escola ou para poder enviar para mim para correção. Você precisa de um planejamento e aí eu digo seguramente as primeiras redações você vai precisar de no mínimo 60 minutos para fazer, que é o tempo de você pegar a proposta, ler, interpretar, refletir sobre ela, organizar em tópicos para daí escrever sua redação. Então, o processo inteiro vai demorar no mínimo 60 minutos, pelo menos nessas primeiras, porque você precisa examinar criticamente a situação. Segundo ponto, dissertar na modalidade escrita requer um esquema de raciocínio, uma argumentação coerente. Acontece muito, galera, do cara começar defendendo um determinado ponto de vista no início e terminar defendendo outro ponto de vista totalmente diferente. Isso aí demonstra uma certa confusão mental, uma falta de organização, de clareza na hora de produzir seu texto. Então, é muito simples dissertar. Eu sempre digo isso aos meus alunos, muitos não acreditam, mas é o quê? É você pegar uma tese, defender essa tese e ir até o final
defendendo ela. Nada de começar a defender uma coisa e lá pelo meio mudar e tentar defender outra. Você pode se embananar e o seu texto poderá ficar muito ruim por causa disso. Então, o que é que você faz? Segura essa ideia e vai defendendo ela até o final, naquela história de premissas e conclusões, porque a sua argumentação vai ficar coerente. Se você começar a defender uma ideia no início, mudar e for defender outra pelo meio do texto ou pelo final, pode ocasionar nota 0, porque você fugiu ao assunto, à tese que você propunha no início do seu texto. Isso vai demonstrar que você tem uma confusão mental, que você não é organizado, que você, enfim, não é coerente. Então, se ligue nisso, vá por mim, defenda sua tese até o final, sem mudar de ponto de vista, porque isso te levará à redação nota 1000. Vamos continuar? Escrever pressupõe 3 partes. Aliás, fazer a dissertação pressupõe 3 partes que vocês já estão cansados de ouvir sobre elas. Só que agora nós vamos entender, nesta aula nós estamos fazendo apenas os pressupostos gerais, mas você vai entender como fazer uma introdução, como fazer um desenvolvimento, como fazer uma conclusão, que são as 3 partes apresentadas, tá? Então, na introdução eu vou fazer a apresentação do tema. Como é essa apresentação do tema? Coloco o meu ponto de vista e faço um resumo de tudo que será tratado adiante. No desenvolvimento ou corpo, eu vou apresentar os meus argumentos. Lembra, um argumento, uma ideia para cada parágrafo do desenvolvimento. E na conclusão, o que é que eu faço? Fecho a partir das premissas do desenvolvimento, ou seja, eu crio as premissas lá no desenvolvimento, coloco os meus argumentos lá no desenvolvimento, explico-os e na conclusão eu vou fazer o fecho triunfal desses argumentos aí. Vocês vão ter N exemplos de como produzir introdução, como produzir desenvolvimento, como produzir conclusão para a sua redação ficar show de bola. Continua com a gente que você vai aprender isso bem direitinho. Vamos continuar? Tipos de dissertação. Olha aí, eu quando for fazer a minha proposta do Enem, é ideal que eu use o tipo de dissertação mista. A mista mistura a expositiva com a argumentativa. Mas, se não der para fazer isso, vá na que você tem mais segurança. O primeiro tipo de dissertação é a expositiva. O que é que essa expositiva tem de mais? O produtor das ideias, na redação dissertativa expositiva, ele utiliza fatos noticiados em jornais, revistas, rádio, televisão e enciclopédias. Ou seja, quando eu vou citar, quando eu vou fazer uma dissertação expositiva, eu utilizo argumentos que até certa medida são incontestáveis. E por que é que eles são incontestáveis? Porque eles já foram comprovados por outros meios. Eles já foram comprovados por jornais, hoje não quer dizer muita coisa, né? Mas pelo menos que alguém já foi lá e investigou. Por jornais, revistas, rádio, televisão ou enciclopédias. Então, a redação expositiva, ela se baseia em fatos que já foram noticiados, que já foram confirmados antes de mim. Então, dá uma segurança maior na hora de se produzir uma dissertação expositiva. E isso, se você souber exatamente a fonte em que você está citando. Nada de colocar fonte que você não tem certeza. Só use a dissertação expositiva se você tiver total certeza dos fatos. Eu lembro uma redação há muito tempo, faz uns 10 anos, lá do Enem. O menino tirou 9,7, 970 pontos. Ele não alcançou a nota 1000 porque ele citou um filósofo e escreveu o nome do filósofo de maneira errada. Quem corrigiu foi lá conferir, viu que ele tinha escrito o nome do filósofo de maneira incorreta e ele perdeu 0,2 ou foi 0,3 por isso. E aí, por isso, ele não atingiu a redação nota 1000. Então, só cite dados, só cite gente, só cite estudiosos, só cite jornais e revistas, se você tiver total certeza dos dados. Se você não tiver certeza desses dados, nem invente de citá-los. Vamos para a próxima. A argumentativa ocorre ao escrever. Ocorre quando, ao escrever, faz-se uma reflexão sobre os temas propostos, usando pontos de vista pessoais, aproximando ou correlacionando elementos da realidade com a finalidade de que se chegue facilmente a uma conclusão. Galera, olha só, a dissertação argumentativa ela é a mais pauleira de todas, porque é uma ideia na cabeça e um lápis na mão. É meio que
Você tem que ser um kamikaze. Você vai ter a caneta, vai ter ideia na cabeça e você vai ter que convencer o seu examinador, convencer o seu leitor, o seu ouvinte, daquele seu ponto de vista apenas através da utilização de argumentos. Como é isso? Através de causa e efeito, através de premissas e conclusões. Se a sua argumentação for lógica, sua redação alcançará a nota 1000. Essa dissertação argumentativa, ela é muito pauleira porque você tem que ter um poder de persuasão muito grande. Mas não se preocupe com isso que você vai alcançar esse poder de persuasão porque você vai treinar aqui com a gente. Então, fiquem atentos a isso. Dissertação expositiva utiliza dados já noticiados anteriormente, já confirmados. E a argumentativa é uma ideia na cabeça e o lápis na mão. Você vai tentar convencer o outro do seu ponto de vista apenas através de premissa, conclusão, apenas através do raciocínio lógico. Mas se você conseguir articular muito bem as ideias dentro do papel, dá para tirar uma nota 1000 apenas usando a dissertação argumentativa? Sim. E vocês irão aprender isso conosco aqui nas próximas aulas. Vamos para a mista? Olha lá no slide, a mista é considerado o melhor, ou a melhor, pois mescla os dois anteriores, uma vez que, ao mesmo tempo que expõe-se os fatos conhecidos de todos, que podem se transformar em exemplificação atualizada, também permite que esse argumento de maneira analítica, portanto, crítica. Como é, vem comigo, como é essa dissertação mista? Você pega esses dados já noticiados, já comprovados por outros, para justificar a sua argumentação, ou seja, você usa esses dados noticiados por outros para reforçar a argumentação do seu texto, para reforçar o seu ponto de vista. E aí fica muito mais fácil de convencer o teu leitor, o teu ouvinte, porque você não está meramente argumentando através de causa e efeito, através de premissa e conclusão, através do raciocínio lógico. Você está colocando dados da realidade para depois expor os seus argumentos, para daí convencer o teu leitor ou o teu ouvinte. Na dissertação mista, você pega fatos concretos, coloca os seus argumentos para daí chegar a um raciocínio lógico e conseguir convencer o seu leitor. Torna a tua dissertação também bem mais rica, porque explora dois tipos de dissertações diferentes. Então, acaba acontecendo uma riqueza de informações bem maior no interior do teu texto. E aí vale a pena. Agora nós vamos ver exemplos de cada uma delas, da expositiva, da argumentativa e da mista. Vamos lá? Exemplo 1. Estado de São Paulo desperdiça 20 usinas hidrelétricas. Texto da Ana Paula Margarido. Você vê que ela escreveu esse texto no modelo padrão das dissertações, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo certinho. Então, o Estado de São Paulo tem 20 pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, desativadas, que poderiam gerar pelo menos 16.715 kW de energia. Potencial suficiente para abastecer a população de uma cidade como Atibaia, São Paulo, com 111,3 mil habitantes. Olha a quantidade de informações sistemáticas e precisas que ele coloca caracterizando a dissertação expositiva. O levantamento é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que informa que metade das usinas desativadas no estado pertence à CESP, Companhia Energética de São Paulo. A outra metade pertence à CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, a Eletra e a EMAE, Empresa Metropolitana de Águas e Energias. As PCHs são usinas com potência instalada entre 1.000 kW e 30.000 kW, que podem funcionar com um reservatório igual ou inferior a 3 km². Estamos estudando uma forma de caçar a concessão das pequenas usinas paradas, disse o comissário-chefe do Grupo Comercial e de Tarifas da CSPE, Comissão de Serviços Públicos em Energia, Moacir Trindade de Oliveira Andrade, 50. Olha outra citação expositiva aí, com abre aspas, fecha aspas, citação direta, preciso, que caracteriza a dissertação expositiva. Fechadas em sua maioria no período do regime militar. As PCHs
são hoje um dos principais focos de prioridade da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para aumentar o abastecimento no país. Um estudo feito pela CSPE aponta que somente os rios Pardo, na região de Mogi Guaçu, e Peixe, entre Sorocaba e Paranapanema, têm potencial hidráulico para a construção de pequenos empreendimentos de 50 gigawatts. Se todo esse potencial fosse explorado, o estado que atualmente importa 70% da energia que consome, conseguiria garantir o abastecimento residencial de uma cidade como Ribeirão Preto, com 504,9 mil habitantes, sem considerar seu parque industrial. Só em São Paulo, as pequenas centrais hidrelétricas são responsáveis pela geração de 0,55% do potencial energético do estado. Galera, vem comigo. Olha só o que foi que aconteceu nesse texto. Esse texto, ele pegou uma série de dados informativos, de dados já comprovados sistematicamente, colocou no texto, mas ele não fez só um amontoado de dados. Ele organizou esses dados para que todos esses dados em conjunto servissem ao que ele está querendo demonstrar, sobre o que ele está querendo argumentar. Então, como há uma série de dados precisos, dados estatísticos de comprovação já feita anteriormente por outras pessoas, nós caracterizamos esse texto como expositivo. Se no próximo texto tiver dados, mas eles não forem tão precisos quanto foi esse, e tiver um número maior de argumentação, e essa argumentação engolir esses dados expositivos, aí vai ser a dissertação argumentativa. Vamos para o texto 2. O drama silencioso dos sem carteira. Só pelo título você já percebe que vai haver uma argumentação lógica aí, sem a exposição de muitos dados precisos, de muitos dados comprovados anteriormente. Vamos a ele. Os trabalhadores informais não têm carteira assinada, não contribuem para a Previdência e estão completamente desassistidos pela legislação social, mas os brasileiros habituaram-se a vê-los como um mal necessário, principalmente nos últimos 3 anos, quando o problema do desemprego entrou na ordem do dia. Os informais passaram a ser classificados como trabalhadores que, na falta de um emprego, arranjaram um jeito de ganhar a vida por fora da economia oficial. Nesse grupo estão camelôs, empalhadores de cadeiras, boias frias, bombeiros e eletricistas, todos trabalhando sem direito a uma aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade, FGTS ou outro benefício social. É uma casta tão desconsiderada que não consta sequer das estatísticas do Ministério do Trabalho. Nada mais equivocado. Dos 69 milhões de brasileiros que trabalham, 60%, ou seja, 41 milhões, estão no mercado informal. Na década de 80, os informais não ultrapassavam 40% da população ativa. Romão, ele não está usando dados precisos? Sim, mas não foram dados precisos que ele comprovou com a informação estatística precisa, a fonte, tudo direitinho. Ele não disse que eram dados do IBGE, ele não citou os dados, então ele está meramente argumentando. Claro que pelo que a gente consegue perceber na nossa realidade, a gente concorda com ele, a gente tem a noção de que ele está falando a verdade, mas ele não citou precisamente a fonte de onde ele tirou essas informações, sendo, portanto, esses dados meramente argumentativos, claro que facilmente comprovados na prática, mas ele não citou as fontes. Vamos continuar. O fenômeno não assusta apenas por seu crescimento vertiginoso. Um estudo recém-concluído, que estudo foi esse? Pelo economista Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, revela que a informalidade e não o desemprego é o problema mais grave do mercado de trabalho brasileiro. Aí você diz, olha aí, ele citou o nome do estudioso, mas ele não citou o tipo do estudo que o cara fez. E aí acaba entrando como argumentação também, porque o dado ficou impreciso. É entre os trabalhadores informais que a pobreza se faz presente de forma mais acachapante. A situação é tão grave que o desemprego pode ser considerado um mal de luxo, enquanto o trabalho informal é um mal de pobre, afirma ele. Para chegar a essa conclusão surpreendente, o economista fez um extenso mapeamento da situação dos trabalhadores brasileiros. Descobriu que 51% dos 46 milhões de pobres estão em famílias chefiadas por informais.
Algumas pessoas não podem sequer dar-se ao luxo de ficar procurando emprego. Vão logo para a informalidade, diz Nery. É gritante como o país trata o problema do desemprego com justa preocupação e usa tons pastéis para descrever o emprego informal. Consuelo Diegues. E aí nós temos o terceiro tipo, que é o que vai abordar a dissertação mista. Vai ter partes da dissertação expositiva e vai ter partes da dissertação argumentativa. Seria muito interessante que vocês utilizassem esse tipo de dissertação lá na prova do Enem, até porque no final fica mais fácil de fazer a proposta de intervenção. Vamos a ela, texto 3, de caso com o Brasil. Símbolos nacionais aparecem nas roupas, na decoração e até em joias. É o brasileiro expressando nas ruas seu vínculo afetivo com o país. Texto da Eliane Lobato e do Renato Velasco. O Brasil está apaixonado pelo Brasil. Basta olhar a quantidade e variedade de símbolos brasileiros expostos nas roupas, na decoração e na gastronomia, e até em joias. É a dimensão estética da política. Quando se percebe um movimento espontâneo no ritual das ruas, é porque é um fenômeno social amplo efetivamente acontecendo. Olha, ele está defendendo a tese dele. Vamos para os argumentos. O lado estético é fundamental porque mostra um povo reinventando o amor à pátria, diz a pesquisadora Ângela de Castro Gomes, do Centro de Pesquisas e Documentação CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Na verdade, o Brasil está na moda, mas não aquela caricatura verde e amarela recorrente em Copa do Mundo. O patriotismo, que aparece de 4 em 4 anos, deu lugar ao nacionalismo que pressupõe vínculos afetivos com o país e escancara-se nos dias de hoje. Apesar de o vermelho PT estar em alta, as cores que dão visibilidade à paixão são o verde e o amarelo, exibidos de forma despojada e autoral. Um despojamento respeitoso em sintonia fina com a nova formação do poder em Brasília. Embora Lula tenha emitido um comunicado informal avisando que no Planalto a descontração tropical só é bem-vinda após o expediente, a cordialidade com que o poder central trata os populares faz o elo simbólico mais forte entre as ruas e o palácio. A exibição de orgulho do país não é à toa. Com o dólar em queda e o apoio dos países vizinhos para tornar a América do Sul um bloco econômico forte, até o mega investidor americano George Soros, antes incrédulo, agora vê o Brasil com otimismo. O novo presidente está conquistando as atenções lá fora e se tornando uma liderança respeitada. E é claro que a melhora da imagem do país no exterior se reflete aqui dentro, como em poucos momentos na história o brasileiro experimenta um movimento de amor à pátria. E a corrente dos entusiastas já tem uma musa, Luma de Oliveira, eterna rainha do carnaval e uma das mais cobiçadas mulheres brasileiras. Ela recebeu destaque recentemente também como uma pessoa física que fez a mais alta doação à campanha de Lula, R$27 mil. Casada com o empresário Ike Batista, ela conta que eles chegaram a pensar em sair do país na década de 90. Tamanho desânimo. Resolvemos ficar porque é aqui que queremos criar nossos filhos, investir em trabalho, gerar empregos. Hoje vejo que fizemos a opção certa. O barco estava sem prumo e já tomou rumo de novo, embora as águas ainda estejam revoltas. Filosofa séria, ela se investe de responsabilidade cívica e pede aos compatriotas que tenham calma, porque as mudanças vão acontecer, mas não imediatamente. Nas várias viagens que fez acompanhando o marido, Luma diz perceber um ambiente favorável. As pessoas estão começando a gostar de ser brasileiras. Dá para perceber isso nos mais diferentes lugares, afirma ela, demonstrando ter superado o incidente de sua ausência na cerimônia de posse de Lula. Ela faltou porque seu convite não dava direito à companhia do maridão. As manifestações, por mais singelas que sejam, como a febre de plásticos da bandeira nacional em carros,
vem carregada de consciência política compartilhada. E esse é um importante diferencial do momento. Fernando Collor, por exemplo, foi eleito presidente em 1989 em clima de euforia e boa expectativa, mas a esperança se reverteu em rejeição e impeachment 3 anos depois. O povo via em Collor, candidato de partido quase desconhecido, uma espécie de salvador da pátria. Nada a ver com Lula. A população já identifica o político como um profissional que pode fazer certas coisas, mas não milagres, diz Ângela Gomes, também organizadora do livro recém-lançado, A República no Brasil. Você nota aí, galera, nesse texto, que há uma série de argumentações. Em primeiro lugar, dizer que o texto é antigo, porque talvez o aluno, o candidato que esteja lendo, disse, não, mas eu não estou vendo isso na realidade hoje e tal. Esse texto é antigo, é um texto em que, historicamente, o Lula estava passando por uma excelente popularidade enquanto presidente do Brasil, do primeiro mandato, e é um texto antigo que fala realmente que aconteceu esse nacionalismo, eu diria até um pouco exagerado. Mas o importante para a gente é o seguinte, é perceber que o texto ele mescla questões de argumentação com praticamente uma citação quase que no texto inteiro de um personagem que é do senso comum, apesar de ser uma celebridade, ser uma pessoa muito conhecida, não é um especialista no assunto, mas serve para fundamentar a tese expositiva, ou seja, dar um dado real já comprovado anteriormente e comprovado por um cidadão comum, uma pessoa que, em tese, que teoricamente, sente na pele os reflexos dessa mudança do comportamento do brasileiro naquela determinada época. Então, esse texto ele mescla a dissertação argumentativa com a dissertação expositiva a partir do momento que ele expõe dados da realidade que são facilmente comprovados a partir da citação direta do discurso da Luma de Oliveira. Então, nós temos a dissertação argumentativa, expositiva e a mista. No Enem, preferivelmente, se você conseguir fazer a mista, seria ótimo. Se não conseguir fazer a mista, faça a argumentativa, que ela é mais segura, porque não requer dados precisos. Galera, terminamos mais uma vez. Super feliz de estar com vocês. Se vocês quiserem nos acompanhar também nas redes sociais, o endereço é esse aqui, ó. Esse é o meu Face, esse daí é o Instagram e esse é o nosso canal do YouTube. Vai lá, dá uma visitadazinha e se quiser falar diretamente comigo, ainda tem o meu e-mail. Um forte abraço a todos, até as próximas dicas.